Olá, estamos de volta com mais um programa Movimento e hoje nós vamos falar de empreendedorismo internacional. Eu estou aqui com um empreendedor, que é o Edmar Xavier, é um empresário, é uberabense e mora no Canadá há vários anos. E lá ele tem uma empresa de turismo, de desenvolvimento sustentável, com foco em comunidades agrícolas, indígenas, enfim. Nós vamos saber dele como que é essa experiência de ser um uberabense com uma empresa fora. Seja muito bem-vindo, é uma alegria realmente, eu até peço licença assim, né, a vocês, porque eu conheço o Edmar há muitos anos, então eu fico muito satisfeita, muito alegre de receber aqui para uma entrevista, viu, Edmar? Obrigado, eu que fico feliz e agradeço. É uma somatória de esforços para a gente regenerar o nosso planeta. E a comunicação ela precisa ser ampliada. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para conversar sobre isso. Como foi que você chegou ao Canadá? Vamos começar por aí. Eu estava no Brasil, a gente tinha terminado de rodar um programa piloto de segurança alimentar na região de Patrocínio e Patos de Minas, com plantio de alimentos, agricultura familiar, criando uma rede de parcerias com agricultores familiares para ter uma comunicação via internet com o cliente, né, para levar o alimento da casa, da fazenda, direto para a casa do cliente. E eu já tinha um desejo muito grande de trabalhar com relações internacionais. Testei a prova do Rio Branco por 2 vezes, mas eu não falava inglês. Isso sempre foi uma pedra no meu sapato. Que é uma prova para ser diplomata, né? Que é o básico, né? O básico de tudo. E então eu decidi ir para o Canadá. Eu estava assim num período onde que eu precisava tomar algumas decisões e minha principal decisão foi sair do país para aprender o inglês. Pesquisei alguns outros países e o Canadá me chamou muita atenção pela forma a qual eles trabalham com a economia. E fui para aprender inglês e acabei ficando no país. E hoje eu tenho minha empresa, a Exa Group Canadá, e a gente vem fazendo um trabalho bem legal que começou com os projetos pilotos aqui no Brasil, deu início a novos projetos e programas pilotos no Canadá, e hoje nós temos uma atenção global do trabalho que a gente vem desenvolvendo com as comunidades rurais, indígenas e remotas do nosso planeta. Você se casou, você tem suas filhas lá, enfim, estabeleceu. Você trabalha lá em outros países também, né? Sim, eu conheci minha esposa antes de abrir a companhia. Eu conheci ela em Toronto em 2019 e a empresa nós abrimos em 2020. Ela é minha parceira, ela é cofundadora da empresa. Nós temos 2 filhos, o Abraham está com 3 anos de idade e a Cleopatra está com 1 aninho. E é fantástico ter esse engajamento familiar para a produção dos resultados que a gente espera com o nosso trabalho, justamente pela proximidade do amor que a gente tem dentro da nossa casa. Porque o princípio de tudo, quando a gente fala em desenvolvimento e sustentabilidade, é amar, né? A gente precisa amar nós mesmos, a gente precisa amar os nossos pais, a nossa família, os nossos vizinhos, né? Quem está à nossa volta. Porque sem o amor a gente não tem engajamento e a gente não consegue, então, falar de sustentabilidade. Então, o ponto principal foi isso. Hoje nós temos já projetos assinados no México, a Bárbara ela é design gráfico, então a gente está trabalhando com uma fazenda produtora de mezcal no estado de Oaxaca. É um projeto bem bacana que foi criação dela e que agora já está se tornando uma comercialização nacional dentro do México e internacional para os próximos anos. Nós temos os nossos projetos dentro de todo o território do Canadá, ao qual a gente já saiu também para fazer pesquisa financiados até mesmo pelo governo do Canadá, através de um programa da Associação da Indústria do Turismo do Canadá. Eu viajei entre novembro de 2022 a março de 2023 por todo o território do Canadá para falar desse programa que a gente está trazendo agora para o Brasil. E nós já estamos com comunicação com o Paquistão, África do Sul, Índia, Itália, Holanda, Espanha, e está só crescendo, né?
Antes de nós falarmos o que você está trazendo para o Brasil, especificamente para o Uberaba, eu quero saber, Edmar, esse tempo pandêmico, como foi que você funcionou, como que a sua empresa atuou no período de pandemia? A Hexa Group Canadá ela foi criada no período de pandemia justamente para despertar uma visão de gerenciamento de riscos e contingência de incidentes, né? Durante o início da pandemia, eu estava trabalhando para uma empresa que tinha contratos com o governo de Ontário. Então, eu pude, quando todo mundo estava procurando por soluções em como agir, na primeira etapa do lockdown, do fechamento total da economia, a gente estava prestando serviço para indústrias de serviços essenciais para a sociedade, né? Tratamento de água, esgoto, águas residuais, desperdício orgânico. Então, eu trouxe essa solução na primeira estágio de fevereiro a abril de 2020, né? Que foi um plano de contingenciamento, foi rápido. A gente precisava contingenciar a espalhar o vírus em ambientes de trabalhos industriais. E depois o gerenciamento de riscos. Eu tive 36 funcionários, né, colaboradores, trabalhando comigo na linha de frente para a gente conseguir manter esses ambientes de trabalho seguros para os funcionários do governo que fazem a manutenção desse serviço diariamente. E quando chegou no final do ano, eu falei assim, por que não trazer essa perspectiva para a indústria do turismo? A gente já estava com um impacto grande na economia global do turismo, e minha paixão sempre foi turismo, né? Eu fiz faculdade de turismo, eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos para me ter conhecimento em como aplicar os meus sonhos, os meus ideais dentro da indústria do turismo. Depois eu fiz a faculdade de Direito, até meu TCC foi sobre Direito do Turismo. Toda a minha trajetória profissional, dos cursos, das decisões que eu tomei, foi para trabalhar com turismo, porque eu acredito que o turismo seja a maior ferramenta de desenvolvimento sustentável que nós temos hoje. Com a mudança de padrão das pessoas em visitarem os locais, justamente por causa do impacto que a pandemia trouxe para a nossa vida social, as pessoas começaram a procurar mais áreas abertas. Então, as áreas rurais elas se tornaram uma estratégia para a saúde mental, para a economia e para o desenvolvimento de novas profissões. Né? E aí vocês estavam prontos, a sua empresa pronta, você academicamente já também pronto para atuar nessa construção. Para desenvolver esses projetos. Foi quando a gente começou a trabalhar com o programa 10-Year Countdown, que foi um programa que nós criamos para atender o produtor rural, né, a agricultura familiar, os pequenos proprietários rurais, de maneira gratuita. A gente conseguia fazer o funding, que é a arrecadação de recursos, para visitar esses fazendeiros, olharem o ambiente que eles têm para a produção de turismo como uma atividade primária ou secundária, que a gente tem essa possibilidade de trabalho dentro de uma fazenda com duas vertentes de pensamentos econômicos, até mais, se a gente parar para criar e pensar. E através desses relatórios eles começaram a dar andamento ao trabalho deles. Foi o caso da Fazenda Tarax, que foi a nossa primeira cliente. A gente entrou em contato com eles, eles não tinham dinheiro para pagar a visita técnica da nossa empresa lá. E nós falamos, olha, pelo programa 10-Year Countdown, que são a contagem regressiva de 10 anos, né, por causa da Agenda 2030, a gente consegue ir fazer um relatório, a visita técnica, um relatório técnico. Com isso, você vai correr atrás de recursos para pagar os nossos projetos. E o que eles produzem? Eles tinham uma fazenda pequena lá, de 5 acres, com produção de cabrito. E aí ela estava fazendo sabonete. A fazenda foi desenvolvida em 2013 para cuidar da saúde mental do proprietário, que é veterano de guerra da Bósnia. No Canadá tem muito essa questão de veterano de guerra. E aí então a esposa dele começou o negócio. É interessante porque no Canadá a presença da mulher nas lideranças de desenvolvimento econômico em diferentes indústrias é algo assim impressionante. E são pessoas que gostam de ter um engajamento multicultural, multidiverso, para a gente conseguir ter essas soluções, né, prontas. E quando eles me chamaram lá, eles tinham aberto em 2020 um segmento para levar voluntários, para levar pessoas que são veteranos de guerra para ter uma condição de saúde mental durante a pandemia, uma atividade extra. E a gente fez a visita técnica, um relatório técnico,
eles conseguiram fazer a captação de recursos com o Banco de Desenvolvimento Local, até foi uma captação bem expressiva, e desde então eles vêm começando a fazer um trabalho de turismo fantástico, né? Eles criaram um micro laticínio, então estão começando workshops de como produzir o sabão que eles estavam somente vendendo, agora eles estão ensinando as pessoas a produzirem para empoderar essas pessoas para que elas consigam ganhar renda extra. E toda a atividade de goat yoga, de visita de crianças das escolas para conhecerem o ambiente e o trabalho rural. Esse foi um projeto que o universo, então. startou o Strong Farm Destination. Você está em Uberaba, você está fazendo passeio, claro, você está visitando seus familiares, né? Seus pais, seus parentes de Uberaba, de Patos de Minas, mas está trabalhando, está nessa visão empreendedora, fazendo um turismo profissional. Eu soube que você já esteve na ABCZ, esteve visitando outras frentes correlatas com o que você desenvolve. Como Sim. é que está sendo essas visitas? Estou maravilhado com Uberaba. Uberaba está com uma estrutura de desenvolvimento incrível. Né? O que a gente precisa é fomentar essa comunicação institucional, criar uma comunicação internacional, porque o modelo de engajamento das instituições, principalmente agora para o desenvolvimento do Geoparque, isso está incrível. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento do programa também na região do Alto Tietê, que foi o nosso primeiro ponto de apoio do programa aqui no Brasil. Lá são 11 cidades que estão começando a reunir para começar a falar de turismo rural, para começar a expandir essa ideia de que o engajamento pode trazer soluções sociais e econômicas para essas comunidades rurais. E aqui em Uberaba já tem isso pronto. E é fantástico. Essa da região Tietê que você se refere é em São Paulo? Em São Paulo, é na região de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Biritiba-Sul, é região de Mata Atlântica. Lá o trabalho deles é um pouco diferente do trabalho aqui de Uberaba, porque lá existe um trabalho mais focado na regeneração da Mata Atlântica, na preservação e regeneração da Mata Atlântica. E aqui, qual que é a sua leitura? Aqui o trabalho aqui tá incrível, porque tem engajamento com os produtores rurais, tem engajamento com a comunidade, tem engajamento com a prefeitura, tem engajamento com as instituições. Eu estou sem palavras para expressar a minha felicidade de ver a minha cidade natal já formada para criar um modelo que pode ser replicado ao redor do planeta. A gente fala em adaptação, está muito fértil para essas parcerias, para esses negócios. Com certeza. A gente tem... hoje no mundo se fala muito em sustentabilidade. Uma das coisas que me chocou um pouco quando eu cheguei agora ao Brasil, porque havia uns 5 anos que eu não vinha para o Brasil, foi a questão de falar sobre sustentabilidade e algumas pessoas ainda não entenderem muito o caminho que leva esse pensamento sustentável. Mas agora a gente vê, em julho desse ano, vamos pegar mais um pouco, dia 17 de maio de 2023, a ONU lançou um documento dizendo que a possibilidade de aumentar 1,5 graus Celsius na nossa temperatura do planeta, que estava previsto para 2050, já tem 66% de chance de acontecer agora em 2027. Em dia 11 de julho de 2023, a própria ONU voltou falando que a gente já fez a transição do Holoceno para o Antropoceno. Então a gente começou uma nova era, que essa época de mudanças climáticas agora eles já estão chamando de global boiling, que é a fervura global. Então, a gente precisa se atentar a isso, porque existe um problema ambiental acontecendo em todo o planeta, o descongelamento do permafrost, que é a área congelada no Ártico. Ela é uma realidade, isso está abrindo... Desde 2014 a gente tem registro de chaminés em todo o Ártico, né? Começou na Sibéria, de repente foi para o Alasca, e a gente viu agora esse problema acontecendo em todo o Ártico do Canadá. Existem matérias orgânicas que estavam ali congeladas há milhões de anos, que agora estão saindo em forma de metano. E quando a gente fala em aquecimento global, em mudanças climáticas, em diminuição do carbono, a gente está falando só do carbono que foi emitido da Revolução Industrial até agora, que é um período curto de tempo. Então, os cientistas ainda não conseguiram mensurar o impacto desse metano
na nossa atmosfera. Agora, a gente está vendo esse ano a quantidade de queimadas, a quantidade de alagamento, o aumento da temperatura do oceano que fomenta a proliferação de furacões. Que está um fenômeno aí mundial, né? E das queimadas em particular, nós temos essa situação aqui em Uberaba também, em região, né? Exatamente. E a gente precisa agir para criar soluções, mas a gente precisa também pensar no impacto econômico que isso está gerando, no impacto social que isso vai gerar. Essa que é a questão da sustentabilidade. É por isso que o turismo, ele tem... Eu falo que o turismo é a ferramenta de desenvolvimento sustentável, porque o turismo ele consegue criar pontos de comunicação com outros setores da economia, como agricultura, construção civil, saneamento básico, a transição de energia de combustíveis fósseis para fontes renováveis, biomassa. E a gente precisa usar essa estratégia para a gente conseguir atender aos compromissos internacionais que os nossos países têm, mas principalmente para regenerar o nosso planeta para nós mesmos e para as nossas futuras gerações. E você próprio disse que está encantado com Uberaba, com o desenvolvimento, com a sustentabilidade. Então, alguma coisa também vai servir de referência, de fonte para você. Todo o trabalho que eu desenvolvo hoje, a base dele saiu de Uberaba. Eu nasci e fui criado aqui. Então, eu fui estagiário do Museu do Zebu, quando eu fui gerente de projeto, quando eu estava fazendo meu MBA em gerenciamento de projetos, por 2 anos, 2008, 2009. Então, todo esse engajamento de trabalho que a gente desenvolve hoje com o nosso programa internacional, ele é fruto dessa experiência, dessa base. Você está sempre bebendo nessa fonte uberabense, então, né, Eu tive agora na fazenda da Agronelli e eu não conheço em nenhum outro local do planeta um lugar como a Agronelli, um trabalho como eles estão fazendo. A visão das pessoas que estão à frente da Agronelli é uma visão fantástica, que se a gente falar, as pessoas vão falar assim, isso é utópico. E não é, é um trabalho de regeneração e de inclusão social que gera resultados de curto, médio e longo prazo. Com todo esse engajamento agora com o Geoparque e com essas fortes instituições que já há mais de 40 anos eles vêm transformando isso no modelo para a gente, no exemplo para a gente que está começando a desenvolver um trabalho, a proliferar essa informação que já existe, né? E agregar valor a esse pensamento que motiva a gente a dar os passos, né, contínuos do trabalho. Tem um eixo da sua empresa que atua com comunidades indígenas? Sim, nós até visitamos algumas comunidades no Canadá, né, que é a comunidade Mohawk. Eu passei em 3 comunidades Mohawk fazendo essas visitas técnicas pelo programa READY, da Associação de Turismo da Indústria do Turismo do Canadá. Eles são os moicanos. Eu até achei interessante que eu fui visitar um amigo e o pai dele me falou assim, mas os moicanos ainda existem? Existem, eles são fortes, a maior comunidade indígena da província de Quebec hoje. Nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento de uma vila ecológica com um parceiro nosso, que são de comunidades indígenas, ele é da comunidade White Bear, que é a comunidade do urso branco, uma comunidade da província de Saskatchewan, mas ele produz um concreto à base de cânhamo. Nos Estados Unidos ele tem 2 plantas, em Arizona e Colorado, e mais uma planta agora que eles estão terminando de construir na Colômbia Britânica do Canadá. E é um material de construção para trazer soluções habitacionais, para trazer soluções térmicas. Nós estamos construindo, né? É um hotel no topo de uma montanha com 200 apartamentos. Essa fase inicial agora são 7 casas ecológicas, a fazenda fechada para produção de segurança alimentar para a região, e tudo isso sem utilizar combustíveis fósseis e sem gerar impacto de emissão de carbono na atmosfera. E, por outro lado, aí tem que ter uma valorização e um respeito muito grande à questão linguística. Com certeza. Um dos pontos principais do desenvolvimento desse trabalho é a criação do Centro de Cultura e Preservação da Linguagem. No Canadá, as comunidades indígenas elas já estão mais avançadas no modelo de tecnologia, digitalização, conectividade.
Então, eu até falo com eles que eles são exemplos que a gente precisava trazer para o Brasil para fortalecer essa comunicação dos povos indígenas também com o governo, para que a gente crie esse ambiente de reconciliação e verdade, né? Nós estamos trabalhando com uma comunidade indígena em Rondônia, dos povos Paeté Suruí, e também em Mogi das Cruzes, com os Tupinambás. E são diferentes realidades, mas que a gente são coisas que agregam valor à nossa vida, à nossa busca por sustentabilidade, a toda uma visão social que, se a gente trabalha agora, em 15, 20 anos, a gente não vai continuar vendo os problemas sociais que a gente vê atualmente, né? Coisas que, se eles tivessem começado há 15 anos atrás, eles também, a gente já estaria vivendo nesse período de prosperidade. Mas tudo tem o tempo certo para acontecer. E agora a gente chegou no tempo limite para fazer acontecer. E é que esse Grupo Canadá é isso, a gente cria engajamento, a gente cria parcerias, a gente busca soluções. A gente não fica só no debate. E quais as soluções, quais as raízes que vocês vão fincar em Uberaba? Eu tô bem empolgado. Nós tivemos ontem uma reunião na BCZ, a gente teve a governança do Geoparque, eles participaram, o pessoal da Gronelli. Então, essa comunicação dos stakeholders, né, das partes interessadas no desenvolvimento econômico do município, quando eles entram num sistema de engajamento, igual o programa que a gente vem desenvolvendo com os destinos, é interessante, Strong Farm e Rural Shores, né, fazendas fortes e costas rurais. Quando eles entram nesse canal de network, né, a gente consegue proliferar a informação e consegue também trazer as informações internacionais para dentro do contexto que a gente vive. Eu costumo falar que a gente tem um impacto internacional que influencia na vida de todo mundo que está aqui. Só que o difícil o sistema internacional, ele cria documentos para grandes corporações e para o governo. Então ele fica de difícil leitura, de difícil interpretação. O nosso programa, ele se focou em 5 programas internacionais e a gente traduziu esses programas para um linguajar que a população, quem está ali naquelas comunidades, eles conseguem absorver, conseguem se sentir motivados, que o principal intuito nós com isso é desenvolver produtividade e bem-estar para essas pessoas. A partir disso, cria-se um caminho onde que existe um empoderamento das pessoas, um empoderamento da juventude para continuidade e melhoria contínua no trabalho. A Uberaba está pronto, 100% pronto. A gente precisa agora agregar valor a esse trabalho que está sendo feito. E é o que eu espero fazer com esse conhecimento diferente que a gente está chegando aqui e apresentando para o município. Nós estamos quase encerrando, mas eu quero falar sobre empreender fora do seu país e ainda muito jovem. Como é essa experiência? Eu sempre fui empreendedor. Eu gosto muito de criar soluções. Empreender no Canadá foi algo que foi necessário para que eu pudesse começar a minha vida. E desde então, quando eu tive a oportunidade de regularizar toda a minha documentação de trabalho, de estar numa empresa que valorizou o meu trabalho e me colocou numa posição onde que o conhecimento ficou mais fácil de ser absorvido, eu aproveitei todo esse conhecimento e falei assim, agora é a hora da gente abrir a empresa e trazer soluções para o nosso planeta. Eu acredito que empreender em qualquer lugar do mundo vai ser a mesma coisa, são desafios, são noites sem dormir, muito trabalho. Riscos, Muitos riscos, né? Principalmente quando a família da gente depende da nossa produtividade, né? A gente não vive hoje sem capital. Então não é uma tomada de decisão que é fácil, é algo que foi conversado muito bem dentro da minha família quando a gente decidiu dar esse passo para a abertura da empresa. Não é algo que são rosas, né? A gente tem todos os espinhos para a gente chegar nas pétalas. não basta ser só criativo, né? Porque Não. tem muita gente que entende, o empreendedorismo está ligado à criatividade.
Também, mas tem muito planejamento, né, Tem, Tiago? não. Sem conhecimento, sem estrutura de planejamento, o empreendedorismo ele corre um sério risco de te gerar um prejuízo maior do que o prejuízo que você já teve em começar todo o desenvolvimento do negócio. Então é importante que quando a pessoa ela decida empreender, que ela saiba os caminhos legais, ela tenha um conhecimento administrativo para poder criar os processos, para poder criar as medidas de medição de desempenho. Tudo isso faz parte do sistema empreendedor. E comunicação, porque o nosso sucesso no Canadá e o nosso sucesso trazendo esse desenvolvimento que nós estamos fazendo lá, 70% disso é comunicação. Eu não tive medo de procurar as pessoas certas para poder mostrar a ideia do trabalho que a gente estava desenvolvendo. E isso chamou muita atenção. O primeiro passo para qualquer um que quer empreender é saber do que vai fazer, ter amor pelo que faz e ter consciência que é difícil. A partir do momento que a fase de dificuldade passa, as coisas começam a fluir. E aí a comunicação ela já tem que ter sido criada durante esse período de dificuldade. Porque se você fala assim, olha, está difícil, eu acho que eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo do outro jeito, perde tempo em comunicação. E a comunicação ela é essencial, né, para o desenvolvimento de qualquer negócio. No Canadá é mais fácil, a gente tem um pouco mais de suporte do que no Brasil, mas no Brasil a gente tem o Sebrae, um exemplo, né, que o Sebrae é um exemplo no mundo inteiro de auxílio ao microempreendedor, né, ao pequeno empreendedor. Se você quer empreender, quer começar algum negócio, o primeiro passo para isso é procurar o Sebrae para ter uma informação, porque lá ele vai ter uma informação, vai ter uma equipe para te orientar. Eu sei disso porque aconteceu comigo aqui no Brasil, quando eu precisava iniciar os primeiros passos do meu negócio, eu procurei o Sebrae. Isso já tem 10 anos atrás. Imagina a quantidade de conhecimento que foi agregado em todo esse período que pode auxiliar a população a entrar para esse lado do empreendedorismo, né? Bom, encerramos aqui Obrigado. a nossa entrevista e eu te desejo contínuo sucesso, viu? Obrigado, Devaceiro. Obrigado. Acabei de entrevistar o empreendedor, o empresário Edmar Xavier. Esta entrevista depois você também pode acompanhar no nosso canal YouTube. Mas agora você continua aqui com a nossa programação na TV Câmara, viu? Muito obrigada por sua companhia e até breve.